Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 15 minutos. Estamos ao vivo pelo canal Hit Notícias. Sexta-feira agitada e com muitos prejuízos por causa da chuva. O Acontece Agora está no ar. E vamos conferir então o que acontece agora com os destaques do dia. Temos informações aqui da Folha de São Paulo. Chuvas matam 18, alagam cidades e afetam trens, voos e rodovias em São Paulo. Passando agora para a agência Reuters, Dilma diz a reitores que não renunciará e critica pedido de prisão de Lula. Chuva deixa ao menos 18 mortos no estado de São Paulo, a notícia do Estadão. E agora, não vou renunciar, é o que diz a presidente Dilma em evento com reitores hoje de manhã no Planalto. E as chuvas de ontem à noite e de hoje atingiram mais de 20 cidades da Grande São Paulo e também do interior paulista. Muitas pessoas ainda estão desabrigadas e outras desaparecidas. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, a chuva de ontem à meia-noite até hoje pela manhã corresponde a 40% do esperado para o mês de março, de acordo com a média histórica do CGE. Choveu, portanto, 68 milímetros e 18 pessoas morreram na Grande São Paulo, entre as regiões de Francisco Morato, Mairiporã, Guarulhos, Itatiba e também Caieiras. Em Mairiporã, por exemplo, 9 pessoas ainda estão desaparecidas, 5 hospitalizadas e 7 foram socorridas durante as chuvas. Na madrugada, portanto, as cidades de São Roque e também de Sorocaba foram atingidas pelas fortes chuvas e várias pessoas continuam desabrigadas. Vocês observam nesse momento a imagem de carro parado no meio do alagamento e também muita chuva, parece mesmo um rio a céu aberto, mas é realmente a situação da cidade. E a última chuva que teve índice pluviométrico médio maior que 50 milímetros em São Paulo foi registrada em 9 de março do ano de 2013. O último registro de alagamento dos rios Tietê e Pinheiros, nesta proporção, havia sido em 24 e 25 de maio de 2005, em uma chuva também ocorrida durante a tarde, madrugada e manhã do dia seguinte. Até o momento, o mês de março desse ano registra 156 milímetros de índice pluviométrico médio na capital, que correspondem a 89% do esperado para todo o mês. Em São Paulo, na Zona Oeste, a CEAGESP, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, foi atingida pela manhã com os alagamentos, só que agora a água já baixou. O Aeroporto Internacional de Guarulhos também teve prejuízo, ficou fechado por 6 horas e agora opera normalmente. E a presidente Dilma Rousseff disse hoje que não vai renunciar ao mandato. Segundo a presidente, a renúncia é um ato voluntário. Aqueles que querem a renúncia estão reconhecendo que não há uma base real para pedir a saída do cargo. Portanto, por interesses políticos de quem quer que seja, por definições de quem quer que seja, ela não sairá. Essa foi a fala da presidente sobre dar um cargo. E sobre dar um cargo ao ex-presidente Lula, ela também afirmou que teria o maior orgulho de ter o Lula no governo, porque ele é uma pessoa com experiência. Essa foi a declaração da presidente. E depois de 2 semanas seguidas de notícias negativas para o governo, a presidente Dilma Rousseff enfrentará um fim de semana que pode ser decisivo para o seu futuro. Amanhã, o PMDB realiza em Brasília a convenção nacional para reeleger o vice-presidente Michel Temer como líder do partido. As alas adversárias ao Planalto tentarão pôr em votação a saída da legenda do governo. A aprovação de um rompimento poderia ser determinante para o impeachment de Dilma no Congresso. E já para o domingo estão convocadas manifestações anti-governo em diversas cidades do país. O desfecho desses eventos parece ainda ser imprevisível. E o vice-presidente do PT, o deputado Paulo Teixeira, disse hoje que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva merece ter tratamento diferenciado. Na avaliação de Teixeira, Lula deveria ter foro privilegiado. As declarações foram feitas depois que o Ministério Público de São Paulo pediu a prisão preventiva do ex-presidente em denúncia apresentada na tarde de quarta-feira sobre o triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. Lula é acusado de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica,
crimes que podem render até 10 anos de prisão. A mulher de Lula, Dona Marisa Letícia, também é acusada de lavagem de dinheiro, assim como um dos filhos, Fábio Luiz Lula da Silva. O caso será analisado pelo Judiciário e ainda não há data para a decisão final. E o senador Delcídio do Amaral citou o vice-presidente Michel Temer no acordo de delação que firmou com o Ministério Público Federal. Ele relatou em sua colaboração premiada à Lava Jato que o PMDBista foi o grande patrocinador da indicação de Jorge Zelada para a área internacional da Petrobras. O ex-diretor, apontado como elo do PMDB no esquema, cumpre pena de 12 anos de prisão. A possibilidade de que ele também decida se tornar delator preocupa o partido. E a Polícia Federal prendeu hoje a funcionária da Odebrecht, Ângela Palmeira Ferreira. Segundo a Polícia Federal, em Curitiba, a prisão é temporária e tem prazo de 5 dias. Ela pode ser prorrogada pelo mesmo período ou então convertida em preventiva, que é quando o investigado fica preso à disposição da Justiça sem prazo determinado. A ação faz parte da Operação Lava Jato. E agora vamos conferir o tempo para amanhã. Agora a previsão do tempo para este sábado na região sudeste do país. Em todas as capitais o tempo fica chuvoso durante todo o dia. O sol aparece um pouco, mas não vai durar muito não. Em São Paulo, olha só, a mínima é de 18 graus. No Rio de Janeiro, os termômetros ficam na casa dos 23 até a máxima de 31. Em Vitória, chega aos 34 graus. E em Belo Horizonte, a mínima é de 25 com a máxima de 34 graus. E o tempo para hoje ainda é de previsão de chuva. Pequenos períodos de melhoria e o sol que deve aparecer entre muitas nuvens. A convergência de umidade associada com uma área de baixa pressão no oceano já se deslocou para o litoral fluminense e sul de Minas Gerais, onde esperam-se os maiores volumes de chuva para hoje. Na capital paulista, as chuvas devem retornar de forma mais fraca e isolada, principalmente entre a tarde e também à noite. O potencial para a formação de alagamentos e deslizamentos de terra continuam, portanto, em função do solo que permanece encharcado. E a tendência para os próximos dias é de chuva isolada no período da tarde. O tempo deve melhorar, mas as nuvens permanecem. E amanhã, sábado, o sol aparece, retorna entre nuvens, o que favorece a gradativa elevação das temperaturas. As mínimas oscilam em torno dos 19 graus, enquanto as máximas podem chegar aos 26. Entre a tarde e o início da noite, a nebulosidade volta a aumentar e olha, há condições para chuvas na forma de pancadas isoladas. Já se prepare o seu casaco e principalmente o seu guarda-chuva. No domingo, a capital paulista segue com sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Os termômetros variam, na mínima de 19 e a máxima de 27. E ainda há condições de chuvas isoladas no final do dia de hoje, associadas com a chegada da brisa marítima. Saindo do tempo, vamos agora conferir o trânsito. Vamos conferir então a situação do trânsito, porque há alagamentos e trânsito caótico para esta sexta-feira. Vamos então saber como é que vai ficar. Nós temos agora imagem da marginal do Rio Tietê. Vamos ver um pouquinho esse trecho da marginal do Rio Tietê. Agora vocês observam aí, realmente muito movimentada a marginal do Tietê nos dois sentidos, principalmente para quem vai agora na direção da rodovia Ayrton Senna. O trecho funciona bem, mesmo para quem chega das rodovias e vai até Ayrton Senna. E do outro lado, o motorista que vai para Castelo Branco enfrenta a situação tranquila. Fica o alerta de que houve alagamentos e ainda tem resquícios de alagamentos no trecho norte na direção da Castelo Branco. Bem ali na passagem da Casa Verde, Ponte das Bandeiras, até a aproximação da Ponte do Limão. E olha, de acordo com o MapLink, nós temos um pouco mais agora de 300 quilômetros de lentidão. Mudando um pouquinho de assunto, uma campanha publicitária infantil promovida por uma empresa do ramo alimentício foi condenada pelo Superior Tribunal de Justiça por considerar que a empresa que oferecia relógios inspirados em personagens infantis, caso o consumidor adquirisse 5 pacotes de bolacha e também pagasse mais de R$5. Só que isso se tratava de venda casada. Essa prática é vedada pelo Judiciário brasileiro e o consumidor não pode ser obrigado a adquirir um produto que não deseja. Então fica a informação para você que a empresa alegou que essa campanha publicitária era dirigida aos pais. Um ótimo fim de tarde para você
Cuidado com a chuva, bom final de semana e até segunda-feira. Nos acompanhe também pelo facebook.com/programa Acontece Agora.